Saudações no nome maravilhoso de Jesus. Eu queria falar com você hoje sobre feitiçaria, o controle da feitiçaria. Agora, veja bem, a feitiçaria é exatamente o oposto daquilo que Deus planejou para a humanidade. E no livro de Gênesis, capítulo 2, e versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus deu essa ordem para o homem: De toda árvore do jardim comerás livremente. Então, a ordem criativa de Deus para a humanidade é para lhe dar livre-arbítrio, liberdade para escolher com quem vivermos, o que fazemos, e liberdade para escolher amar a Deus ou recusá-lo, liberdade para ir para o céu ou para escolher o inferno. Mas o diabo quer controlar a humanidade. Ele não quer que o homem tenha ou use o seu livre-arbítrio. E ele usa coisas como hipnoses, medo, superstição, ocultismo. E há uma grande lista, como, por exemplo, adivinhação. E a ideia de tudo isso é ter o controle da humanidade e das pessoas que se envolvem com essas coisas. Agora, a verdadeira ideia da feitiçaria é que uma pessoa tenha o controle sobre outra pessoa. E é exatamente isso que o diabo usa. Ele usa a feitiçaria. Deus odeia a feitiçaria. Eu queria dar para você um testemunho de uma senhora que veio comigo pedir oração. E ela falou para mim que ela era uma mulher muito solitária. Eu perguntei: você não tem uma família? Ela disse: não. E todos os meus irmãos já morreram, a minha mãe já morreu. E eu perguntei: a senhora não casou? E ela falou: não, eu nunca me casei, eu nunca tive filhos. Eu sou uma mulher muito solitária e muito deprimida. E eu perguntei: mas você não decidiu se casar? Ela falou: não, eu nunca tive a oportunidade de casar. Então eu perguntei: mas a senhora não gostaria de ter casado? Ela disse: sim. Mas por que a senhora não casou então? Então ela falou para mim que quando a mãe dela estava morrendo, estava na sua cama de morte, ela me fez prometer para ela que eu deveria cuidar dos meus irmãos por toda a vida deles. Agora, os meus 3 irmãos viveram uma vida muito longa e nunca se casaram. E essa senhora, ela tinha vivido a vida toda cuidando dos seus irmãos. E isso foi a vida dela toda. Agora, os irmãos já tinham morrido e agora ela estava uma mulher só. Então, preste atenção. A mãe dela tirou a liberdade de escolha dela, forçando ela a prometer, a cuidar dos seus irmãos. Essa senhora estava vivendo, então, debaixo dessa maldição. Veja bem que o plano criativo de Deus é que cada ser humano, ao criar, ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. Então, as pessoas podem sim tirar a liberdade de escolhas umas das outras. E isso é chamado feitiçaria. E isso pode não ser a feitiçaria da magia negra, mas pode ser uma coisa muito sutil. Eu quero também dizer para você que esse é o espírito natural da humanidade. Por exemplo, quando uma criança nasce, a criança começa a chorar porque está com fome. Então a mãe naturalmente pega a criança para alimentar a criança. E então aquela criança cai doente e coisas assim, e a criança começa também a chorar. Então a mãe recebe ou cuida da criança, segura a criança. Agora, preste atenção, essa criança começa a aprender que quando ela chora, a mãe vem e pega ela. Então a criança vai começar agora a chorar apenas para que a mãe venha e pegue ela. Então veja, a criança agora aprendeu a manipulação e a controlar a mãe através do seu choro. Agora preste atenção, essa criança começa a crescer, essa criança chega ao ponto de precisar de ter disciplina, então o pai decide disciplinar o filho. Agora veja bem, disciplina não é a mesma coisa que dominação. Dominação é uma forma de feitiçaria. Agora veja,
quando aquela criança começa a crescer e ele começa a desejar ter uma namorada para depois se casar. Então, muitas vezes, os pais decidem escolher uma pessoa que seja ideal para eles, para aquele filho casal. E às vezes, aqueles pais se aproximam de uma moça ou se aproximam dos pais de uma outra moça para que comece a criar um relacionamento de amizade, para que aquele casamento venha acontecer com aquela moça. Às vezes eles pensam que será uma boa coisa, grande vantagem para aquele rapaz, que ele casar com aquele rapaz ou com aquela moça, porque aquele rapaz tem um bom emprego, ele tem uma boa família, são pessoas que podem ser ricas amanhã e etc. Então ele tem um bom emprego e ele vai ter segurança, ou vai trazer segurança para aquela moça. Então, aqueles pais decidem se aproximar mais daquela família, da família daquele rapaz. Então, eles começam a se encontrar, mas talvez, às vezes, isso não é muito bem escolhido pelos jovens, mas é uma coisa escolhida pelos pais. Isso não é liberdade de escolha. Quando nós olhamos também para as religiões hoje, veja que muitas religiões escolhem o marido e a esposa. E até mesmo que muitos anos tenham passado, às vezes 20 anos, mas os seus pais já escolheram com quem eles vão casar. Isso é feitiçaria. Isso é retirar da pessoa a liberdade de escolha, ou seja, o seu livre-arbítrio. E quando eu digo que isso é uma feitiçaria, porque a Bíblia diz em 1 Samuel, deixa-me procurar para você. Então, a Bíblia diz lá no 1 Samuel capítulo 15, que a rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, preste atenção, quando alguém está retirando a liberdade de escolha que Deus planejou para aquela pessoa, isso é um plano, uma ação de feitiçaria, porque Deus deu a liberdade de escolha. Mas quando vem uma outra pessoa e controla você, domina você, manipula você ou intimida você, eles estão retirando o seu direito de escolha e de liberdade. E a Bíblia diz aqui nesse texto que esse ato é um ato de feitiçaria. Essa é a ordem de Deus para a humanidade. Ele deu essa liberdade para o homem, a liberdade do livre-arbítrio. Agora, deixa eu dizer para você, esse pai queria durante toda a sua vida ser um jogador de futebol, mas ele nunca foi capaz de ser um grande jogador de futebol. Então ele diz para si mesmo, meu filho vai ser um jogador de futebol. Eu vou trabalhar para que meu filho seja um jogador de futebol. Eu vou gastar todo o meu dinheiro para que meu filho venha a ser o melhor jogador de futebol. Mas talvez aquele filho, ele não queira aquilo. Ele não queira ser um jogador de futebol. Mas o pai está empurrando ele, controla ele e está dizendo, você vai ser o melhor jogador de futebol. E o rapaz está dizendo, eu não quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um músico. Então aquele pai pode dizer, depois de todos esses anos, eu gastei todo esse dinheiro e você está me decepcionando agora. Então agora preste atenção, aquele pai está colocando intimidação, ele está usando de ameaça. Então intimidação também é uma maneira de fazer com que outra pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. E isso também é o controle de feitiçaria. Quando uma pessoa usa outra pessoa para fazer aquilo que eles querem que seja feito. É exatamente isso que o diabo tem feito com a raça humana. E as pessoas e famílias são usadas como formas de feitiçaria. Agora, deixe-me dizer para você, nós temos que ter um relacionamento sadio e maravilhoso com nosso pai, nossa mãe, com nossos irmãos, com nossos amigos. Esposa com esposo, esposo com a esposa e assim por diante. Pastores com a sua igreja e etc. Mas muitas vezes o pastor, ele usa a dominação para dominar a sua igreja. E isso também é uma forma de feitiçaria. O pastor, ele precisa ser um guia do seu rebanho, mas não controlar o rebanho.
Muitas vezes um irmão ou uma irmã, eles querem dominar você. Eles querem que você faça aquilo que eles querem que você faça. Isso é controle. Isso é rebelião ao plano original de Deus, que ele deu para a humanidade. E na Bíblia, existe a história de uma rainha muito forte e um rei muito fraco. E o nome dela é Jezabel. Ela era uma rainha muito forte e o marido dela era um rei muito fraco. Veja, as pessoas morrem, mas o espírito daquelas pessoas, eles nunca morrem. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Como eu disse, as pessoas morrem, mas o espírito dessa mulher, Jezabel, ela morreu, mas o espírito dela continua. E esse espírito é muito influente hoje nas famílias, nas vidas das pessoas hoje, até mesmo em igrejas. O medo de uma outra pessoa com quem você tem relacionamento mostra que existe alguma forma de feitiçaria. A imoralidade sexual e adultério são formas de feitiçaria. Como diz no livro de Apocalipse, nesse texto que lemos, todo tipo de imoralidade sexual, toda forma de ato sexual fora dos caminhos de Deus são manifestações do espírito de Jezabel. E Jezabel, ela é um espírito muito forte na feitiçaria. Eu orei por uma senhora na Inglaterra. Esta senhora, ela falou que precisava de oração, tinha muitos problemas. E no momento que eu comecei a ministrar a ela, eu percebi que ela tinha o espírito de Jezabel. E quando eu me levantei contra o espírito de Jezabel para expulsá-lo, aquele espírito então falou, e ele disse, essa é a minha casa, eu estou vivendo nesta casa há 4 gerações, eu não sairei desse lugar. Então eu o expulsei e eu lancei, você vai sair no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, claro que aquele espírito deixou ela, mas o que eu quero dizer sobre essa senhora é, preste atenção, é que quando aquele espírito falou que estava lá há 4 gerações, ele estava falando a verdade. Porque esse espírito é um espírito que passa pelas gerações. Então, muitas pessoas controlaram, dominaram através do medo, ou pelas coisas que eles fizeram, ou intimidaram você. Porque muitas vezes elas foram manipuladas, intimidadas pelos seus pais ou pelos seus avós. E esse espírito vem passando de uma geração para outra. Agora, o que eu queria dizer para você hoje é que isso pode parar na sua geração. Você pode ser livre. Quando esse espírito está em volta, está na sua família, está na família, isso causa muitos problemas. Frequentemente, isso conduz ao divórcio. Por quê? As pessoas têm liberdade de escolha. Eu quero dizer para você, você que está me ouvindo, se você sente que você está usando desses mecanismos, dominação, controle ou manipulação de alguém, eu quero dizer que você precisa parar, você precisa pedir oração. De outra forma, isso vai trazer um grande desastre para a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos.
e até mesmo para pessoas que ainda não nasceram na sua família. Mas isso pode parar com você. Também eu quero dizer para você que uma outra forma de feitiçaria é quando pessoas amaldiçoam outras pessoas. Talvez as pessoas disseram para você, ou você disse para as pessoas, você não é bom, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai progredir na vida, nunca ninguém vai querer casar com você, você não significa nada, ou coisas desse jeito. Essas palavras não são palavras de bênção para você, são palavras de maldição para você. Mas a Bíblia diz que muitas vezes com a nossa boca nós adoramos a Deus nosso Pai, e com a mesma boca nós amaldiçoamos homens feitos à imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele usa muito as pessoas para falar essas palavras para as pessoas, criando essas maldições, ou às vezes usando você para amaldiçoar alguém, ou usando as pessoas para amaldiçoar você. E você pode dizer, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. O que você está fazendo ao dizer essas palavras? Você está amaldiçoando a si mesmo. Você está usando essas palavras para trazer uma palavra de maldição para você mesmo. Veja bem, você foi feito na imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. Você é um espírito. Você tem um corpo. Deus também tem um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. E quando você usa palavras negativas, você está trazendo uma maldição para as pessoas. Mas veja bem, quando Deus falou a sua palavra, as coisas vieram a existir. Mas quando você fala, sejam palavras negativas ou palavras negativas, você está trazendo bênção ou maldição para as pessoas. E quando isso acontece, quando você amaldiçoa as pessoas através das suas palavras negativas, isso também é uma forma de feitiçaria. Acontece também que houve palavras que as pessoas falaram para você há muitos e muitos anos atrás. Palavras que exerceram controle na sua vida. Preste atenção. Essas palavras ainda têm os seus efeitos mortíferos. Uma mulher na Inglaterra tinha esse problema. 72 anos ela viveu debaixo de uma maldição que alguém falou para ela. Isso há 72 anos atrás. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo ela foi liberta. E eu queria falar com você que está me ouvindo essa mensagem. Eu quero abençoar você com essas palavras. Eu quero encorajar você e dizer para você, existe uma resposta para você. Não manipule, não controle, não intimida, não domine, e que o Senhor te abençoe.